café impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do Café Impresso e temos a grata satisfação de estarmos recebendo dessa vez o Fabiano Rocha, que é autor do livro Judô, Mitologia, Filosofia e História do Japão para o Brasil. Temos também o Pablo, que é faixa preta em Judô, primeiro Dan, e temos também o José Rufino, que é presidente da associação de Judô, não é? E também é mestre, não é? Faixa preta terceiro Dan. E agradecemos a visita de todos vocês e queria começar com o Fabiano, não é? Que começou com esse projeto, não é, Fabiano, do livro. E o que te motivou, Fabiano, a falar sobre o judô, sobre cultura japonesa? Eu queria que você fizesse um apanhado aí do que te motivou a fazer esse projeto. Bem, primeiro eu quero agradecer a Emanuel e a IGP, né, por todo, assim, fui abraçado, fui acolhido de uma forma muito boa, através dessa oportunidade, de como você orientou esse projeto, esse sonho de quase uma década se tornar realidade, né? Eu sou um apaixonado pela cultura japonesa, pelo judô. Minha vida foi alicerçada em cima dos ensinamentos do judô, né? Então, eu estou no judô desde finzinho de 1979, já faz tempo, do século passado. Graças à minha avó, que eu tenho muita gratidão, e eu era aquele menino, né, que a gente não aguenta mais, coloca no judô. Então, o judô sempre teve essa função, né? Desde que foi criado para formar pessoas, formar cidadãos. Então, ao longo dos anos, esse amor cresceu e sempre tive vontade, né? Dentro do judô, eu fui aluno, fui atleta, fui professor, fui técnico. Hoje a gente faz a função de árbitro, não é? E o livro ele vem com esse desejo, esse amor de fazer essa ponte, de trazer, deixar algumas coisas que foram ao longo do tempo se perdendo, a gente resgatar, tá? Fazer o entendimento, trazer esse entendimento a todo judoca e todo aquele que quer conhecer um pouco da cultura japonesa, a essência do judô, de onde o judô veio, o porquê fazemos as coisas, todo o entendimento. Então essa cultura fantástica. Também uma forma de agradecer ao povo japonês, principalmente aqueles que vieram na imigração, que trouxeram o judô na bagagem, trouxeram cultura, trouxeram esse conhecimento fantástico. Então, o livro é isso, é um resgate e apresentar, de alguma forma, alguns conceitos que nunca foram falados, nunca foram transmitidos e resgatar alguns que, ao longo do tempo, foi se perdendo. O judô hoje é um esporte de alto rendimento. O Brasil é, assim, fantástico, nós temos números fantásticos. Um esporte olímpico de primeiro nível, tá? Nossos judocas são excelentes, nós temos um judô brilhante para o mundo, reconhecido mundialmente. E essa competitividade, às vezes, afasta um pouco. Assim, na minha concepção, eu acredito que não deveria se afastar. Tá? O tradicional, ele não é oposto, tá? Ele não é inimigo do esporte de alto rendimento. Eu acredito que se você alinha toda a tradição, toda a essência do judô, isso vai potencializar muito mais o atleta, porque a carreira de atleta ela tem um espaço curto, tá? Então o judô tradicional, a essência do judô, todo esse conhecimento ele vai ficar, ele vai eternizar, ele vai deixar um legado para o ser humano. Então a minha visão é esse, contribuir. Tá? Assim, eu costumo dizer, o meu trato no judô é com Jigoro Kano Shihan, né? Então, assim, tudo que eu faço, todo aquele que estiver vestindo o judogi, eu tenho esse compromisso de passar o que me foi passado,
de algo que transformou a minha vida. Então eu acho que é justo devolver para o judô o que o judô fez na minha vida. É com esse sentimento que nasce o livro, depois de quase 9 anos. E mais uma vez, graças às suas orientações e graças a todos aqueles que acreditaram, né, e apostaram e acreditaram no projeto. Fico muito feliz. Se hoje o livro existe e é uma realidade, foi graças à orientação aqui do Emanuel e todas as pessoas que adquiriram o livro através da pré-venda. Muito obrigado a todos vocês, tá, por essa oportunidade. Eu fiz com muito amor, com muito carinho e espero que toque o coração de cada um de vocês. Tá? É isso. É legal quando você fala assim dessa questão da essência, né, da arte marcial. Muitas vezes a gente pensa que o atleta ele só pensa na questão de alto rendimento, né? Mas a gente sabe o quanto a parte filosófica, a parte até de meditação, né, é importante para que o atleta obtenha esse alto rendimento, né? A gente vê até em alguns filmes, né? Por exemplo, Karate Kid, eu acho que é da época da gente aqui, né? A gente via muito, né, o senhor Miyagi ensinando a parte filosófica e o Daniel San lá, sem querer, porque queria logo aprender os golpes, né? E no teu dia a dia, Pablo, como é lidar com essa parte do judô? Queria até que você se apresentasse também, que você trabalha também com pessoas que têm portadores de necessidades especiais, né? Eu queria saber como é que o judô pode ajudar essas pessoas e como tua experiência tem ajudado essas pessoas. Sou Pablo Rodrigues, eu trabalho com crianças neurodivergentes. Iniciei o treinamento de judô em 2015. Antes de 2015, tinha um aluno na associação que eu fazia parte que o pai levava, só que sempre ficava lá no canto, no meio dos outros alunos, mas não tinha ninguém que fosse abordar, tivesse uma capacitação para poder ajudar ou ensinar até aquela criança, né? Foi daí que eu comecei a estudar essa parte. Em 2015 comecei a me dedicar nos estudos, pesquisar. Era muito escasso, era muito pouca informação. Foi quando eu encontrei na pandemia, eu encontrei só um cara aqui no Brasil que trabalhava com judô e jiu-jitsu para autismo, que foi dele que começou ele é pioneiro no Brasil, e foi através dele, Felipe Nilo, e foi através dele que eu comecei a ter mais conhecimento dessa área e comecei a ter uma necessidade de sempre ter mais estudos sobre isso. Foi aí que eu fiz um curso de aplicador ABA, psicomotricidade também, envolvendo essa parte, para trabalhar essa questão de parte motora. E hoje, essa criança que estava lá, hoje ele tem 21 anos, e eu atendo ele na casa dele, na residência dele, ainda tenho contato com ele. E foi daí que foi surgindo, aparecendo as crianças, e eu fui tomando mais à frente, né? Aí eu trabalho com crianças com autismo, já tive com TDAH, crianças com síndrome de Down, já tive a experiência com criança com paralisia, síndrome de Tourette. Essa é uma experiência única, porque tem muita gente que fala que autismo está na moda, né? Mas não, ele já vem há muito tempo. É um termo antigo, né? Porque realmente hoje é que o pessoal está dando realmente o valor necessário, né, para o tratamento. Porque antigamente
Era bullying em cima de bullying e ninguém tava aí, né? Por conta dos problemas de autismo, né? Hoje não, o pessoal tem outra visão, né? Tem outra visão, mas ainda acontece muito bullying. Dentro desse trabalho que eu faço, a gente tem uma abordagem justamente para o bullying, porque eles sofrem muito, principalmente as crianças de nível 1 de suporte, que o nível 2 e o nível 3, os pais entendem, eles entendem mais um pouco sobre a evolução das crianças. Um pequeno mais, o nível 1, para mim, é o que mais sofre, porque tem momentos que o especialista para diagnosticar tem que estar muito atento, porque o TDAH mesmo, TDAH tem mais pessoas com TDAH do que com autismo. E às vezes eles se parecem muito, os sintomas. Para você ter uma noção, cerca de 25% das pessoas com autismo de nível 1 de suporte é a que acontece suicídios com elas. Elas sofrem suicídios porque sofrem bullying, porque é aquela criança que não tem a coordenação motora, vai jogar futebol, mas não tem o tônus, a performance que precisa, né? É aquela pessoa que não sabe, não tem, tenta fazer o ciclo de amizade, mas não consegue. O pessoal mesmo exclui e se sente meio retraído sobre isso. Aí foi através desses momentos que eu iniciei esse trabalho. Hoje eu trabalho, o dojo que eu tenho é dentro de uma clínica, da Clínica Life, e lá eu trabalho com essas crianças tendo um apoio multidisciplinar dos outros profissionais, para dar mais... E é muito importante esse apoio de outros profissionais, tipo um pedagogo, não é? Um psicólogo, não é? Um psicopedagogo, não é? Isso. É muito importante essa ajuda de outros profissionais de diversas áreas junto com o judô, né? Para trabalhar todo mundo engessado, para você ver a evolução da criança, quanto mais rápido, melhor, né? Para ela ter a autonomia, ter a confiança. E queria que o amigo aqui, José Rufino, falasse um pouquinho também sobre o seu projeto social da Associação de Atletas do Judô. Boa tarde, pessoal. Sou o professor José Rufino, terceiro Dan. Faço parte da Federação Pernambucana de Judô. Hoje tem uma associação que a gente trabalha um lado social, né? Onde a gente dá oportunidade àquelas crianças que ficam muito vulneráveis, às vezes não tem o dia a dia aquela regra, você vai para a escola, você tem isso, tem aquilo. Então, a gente procura ocupar a mente dessas pessoas, né? Dando oportunidade na associação, onde hoje tem professores renomeados, né? Professor, tem a minha esposa, que é professora de Educação Física e também faz parte da equipe de saúde da Federação Pernambucana, né? E tem meu filho também, que é professor, o segundo Dan, e outros professores que estão ali para ajudar, né? O dia a dia nas aulas dos alunos, né? Isso a gente se doa muito. Teve uma época que eu dava aula até no Compaz, né? Largava, levava toda a equipe para lá, e lá a gente tinha turma com mais de 100 alunos, né? Então, onde a gente tinha pessoas de todas a região ali, e pegava aluno com vários temperamentos, né? Isso a gente tinha que ter aquele feeling para ir filtrando quem precisava de uma atenção melhor, quem tinha que ter um atendimento especializado, feito o nosso amigo aí, Pablo, né? E é isso. Até hoje a gente vem traçando esses atletas, e dali a gente vai tirando aqueles atletas que
chega até ser atleta de alto rendimento, né? Já peguei atleta que hoje, final do ano, se Deus quiser, eu estou formando ele, faixa preta. Fui indicado por uma psicóloga, né? Mandou procurar um esporte. E o pai já tinha levado para vários esportes e não tinha tido êxito. Então, chegou lá na associação, não passava da porta, ficava ali sentado, falava com ninguém, era muito retraído. Aí o pai chegou até a querer desistir. Eu disse, não, deixa aí. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia já andou 1 metro. Quarto dia já andou mais. E hoje é um dos meus melhores alunos. Chegou a ser atleta de alto rendimento, campeão pernambucano. E hoje tem seu espaço dando aula e vai se formar no final do ano ao futuro faixa preta, né? E nesse trabalho que eu venho fazendo, consegui até, como muitos não conseguem, de você ter um filho, você treinar seu próprio filho e fazer seu filho chegar a ter até um título, né? Campeão pernambucano, campeão brasileiro. E hoje viver o judô, ser árbitro. Hoje ele participa da arbitragem junto com os meninos aí. E assim, sou muito feliz. Hoje, graças a Deus, tenho o judô como um hobby e uma filosofia de vida. Nada vai me fazer me afastar disso. E procuro ajudar sempre as pessoas, né? E hoje apostei no meu amigo aí, professor Fabiano, com esse lindo trabalho que ele está fazendo aí, esse projeto, esse livro, que eu estou ajudando aqui, apoiando ele, entendeu? E, se Deus quiser, ele vai passar os ensinamentos, os conhecimentos que ao longo de 9 anos ele vem estudando aí. E, se Deus quiser, o pessoal vai começar a entender e entrar nesse mundo que a gente já vive, que é o judô, né? Hoje, a gente sabe que muitas profissões elas estão perdendo espaço. Você acredita que o judô, para o profissional que vive de judô, ele tem perdido espaço nos dias atuais? Acredito que sim, né? Acredito que a gente deveria ter mais visibilidade, ter mais apoio. Nesse ponto, assim, a minha pessoa, eu vi o professor Fabiano querendo explorar seus conhecimentos aí, e poucas pessoas dão aquela atenção, entendeu? Feito o nosso amigo aí, Pablo, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento nessa área aí, e também precisaria de mais pessoas ajudando, apoiando, para a gente expandir o judô. O judô hoje não é só muita gente pensa que o judô é só arte marcial, mas não é. É uma filosofia de vida, que hoje eu uso o judô em tudo. Tudo que eu faço na minha vida, eu uso o judô, entendeu? Então, se todo mundo bem soubesse, procurava olhar mais, ler os livros, procurar ver uns livros aí que Jigoro Kano escreveu, né? Que não só para praticante de judô, como qualquer pessoa pode ler, feito esse livro de Fabiano, não só o praticante. Isso aí é um livro... É um livro para a vida, né, Fabiano? Para a vida, para você ter o seu conhecimento, entendeu? Ele é pautado, né, em diversas temáticas, né, Fabiano? Sobre como você crescer na vida, como você usar o judô no seu dia a dia. O que acontece? Primeiro, eu fiquei muito feliz, né, com meu amigo Rufino me chamando de menino, com esses meninos. Fiquei envaidecido, já os cabelos brancos. Já foram, né? Já fui um menino. Hoje eu estou um rapazinho. Também aproveitar a oportunidade de agradecer. Ele foi também um dos responsáveis, né? Como ele falou. Foi uma surpresa para mim, chegou e... Professor,
como é que a gente faz para apoiar o seu livro? Eu olhei assim, normalmente a gente busca o patrocínio, o patrocinador, o apoiador cultural veio até mim. Então, fiquei muito feliz, né? Agradeço bastante. Assim, quando nós conversamos, né, eu dei a ideia do professor Rufino e o professor Pablo pelo respeito, pela consideração que eu tenho a ambos, pela admiração, pela família linda que ele tem, tá? Pelo esforço que é o Pablo. Conheço o Pablo um pouco menos de tempo. Como eu falei, esse ano fazem 33 anos de faixa preta. Então, ao longo dessas décadas, já vivenciei, já vi muitas pessoas. E assim, retornando para a questão do livro, o livro, algumas pessoas já até... Eu venho falando muito sobre o livro, né? O professor Rufino comentou, 9 anos que eu venho montando esse projeto. Então, estou sempre conversando, inclusive o filho dele chegou para mim, poxa, professor, olha, quanto tempo o senhor fala desse livro? Desde criança, desde pequeno, que eu me entendo por gente que o senhor fala desse livro. Realmente, o livro ele traz conceitos da cultura japonesa. Então, o nome judô, né, assim, é um livro de judô que não tem nenhuma técnica de judô. As pessoas me questionam, como assim, professor, não tem técnica? Não, é algo muito mais profundo. Livro de técnicas de judô tem inúmeros livros, muitos livros, excelentes livros, tá? Mas um livro com esse formato, desta maneira, eu posso garantir, ele é único no mundo. Ah, professor, porque, olha, ao longo dos anos eu venho pesquisando, venho observando, a gente faz uma abordagem de forma diferente. A gente começa com a mitologia japonesa, tá? Com a filosofia, para ter um entendimento maior do que é o judô. Eu brinco muito, olha, esse livro ele é um bolo onde eu coloco o sabor que eu quiser. Na verdade, hoje ele tem a conclusão dentro do judô. Mas o que é que eu tenho nele? Toda uma cultura que entrelaçada, tá certo? Um trabalho de pesquisa onde eu tomei muito cuidado em manter a cultura, o respeito, tá? Por essa cultura, por esse povo. Então, o que é que a gente fez? Montando um quebra-cabeça com vários conceitos que ele entrelaçado, ele dá esse alicerce. Para quê? Para que você entenda o judô. Pode-se tirar judô e você pode colocar qualquer outra arte marcial japonesa. Por quê? Porque toda essa base, todos esses conceitos, Kyodoshin, Jishoi, são correlacionados, né? São todos entrelaçados e eles dão essa sustentação de princípios, de valores. Né? Tem um código Bushido que as pessoas conhecem muito. Então a gente traz essa mitologia, traz essa filosofia alicerçada, tá? Eu costumo dizer, não tem eu acho. A gente colocou com muito cuidado, uma pesquisa para quê? Para que dê uma visão, é um termo em japonês, Daijo. As pessoas às vezes me perguntam, porque eu utilizo tanto o termo japonês, não. O Daijo ele é o sentido amplo, uma visão ampla. Por que eu gosto de utilizar o termo em japonês? E assim tem no livro também. Então sempre que as pessoas me perguntam, eu faço, tá no livro. Tá no livro. Então, o que é que isso traz? O sentimento, tá? A palavra japonesa, quando a gente utiliza aqueles ideogramas, né? O kanji, que é um dos alfabetos, tá bem explicado no livro também. Então, assim, ele traz um sentimento, né? Quando a gente observa o kanji do judo, que tem uma reflexão muito interessante, tem um estudo um pouco diferente, né? Do que é apresentado, que foi apresentado ao longo dos anos. Então, assim, esse cuidado de você passar o sentimento, tem explicando também por que a gente deve estar falando em japonês, a importância cultural em uma série de situações. Para quê? Para que essa base mostre ao judoca de onde ele veio, o que ele veio, essa essência, e que isso é para o ser humano, é para o indivíduo. Quando eu digo, olha, eu alicercei meus filhos e minha família, todos nós, assim, o que é que eu passei? Nós somos moldados dentro da filosofia do judô. E tudo que está dentro da filosofia do judô, ele vem dessa base cultural japonesa. Não tem como a gente fugir. Então, assim, eu eduquei meus filhos, né, alicerçado no judô. E o judô alicerçado na cultura japonesa. Então, não tem como a gente fugir. É uma sequência natural. Quando a gente fala do judo, a gente fala da cultura japonesa, fala da transformação. Uma série de situações que você vai, corporativo, desenvolvimento pessoal. Né? O livro ele tem esse nome de judô, mas quando você começa a ler, inclusive uma pessoa falou comigo esse dia, professor, o senhor daria uma palestra lá na empresa que eu trabalho? Sim.
Porque, poxa, quando o senhor fala de judô, eu remeti logo à luta, mas quando o senhor fala dos conceitos, né? Então tem inúmeros conceitos, tem algumas histórias, tem a parte de mitologia, tem todo o desenvolvimento que você utiliza isso no dia a dia, e o japonês ele utiliza isso no dia a dia. Nós, no judô, utilizamos. Então, o que é que o livro traz? Olha, a percepção de que, poxa, eu estou utilizando isso, por que eu utilizo isso? Então, tem histórias fantásticas, né? Tem coisas encantadoras, tem uma parte lúdica, então, assim, você consegue envolver, você consegue trazer esse clima, né? Alguns cuidados que a gente teve na colocação das palavras para manter esse clima, de você se sentir realmente no Japão, o judoca se sentir mais judoca, e aquele que quer ler, o curioso, se sentir também fazendo parte desse universo, que é fantástico. Assim, é apaixonante, é apaixonante. Eu acho que tem um conceito também que fala sobre isso, que é o Ikigai. É isso, o livro é isso. Eu digo para vocês, cada um que lê uma frase do livro vai estar um pouquinho da minha vida ali. Vão ter anos e anos de sentimento. Então, assim, eu espero que as pessoas sintam, a partir do momento que você lê a primeira linha, você sinta, olha, a minha presença, a presença de alguém que teve muito cuidado e que tem uma admiração muito grande. É isso, um livro. Isso aí. A gente que é, vamos dizer assim, do século passado, a gente olha para a cultura japonesa com um olhar assim, eita, é onde tem os samurais, onde tem o respeito aos mais velhos, né? A questão dos ancestrais. Isso é bem notado na nossa geração. Mas na geração atual, o pessoal associa muito com esses mangás hoje em dia, né? Com quadrinhos, né? Que não deixa também de ser cultura, né? Aí eu queria perguntar para ti, Pablo, como é lidar com crianças, ensinar a questão de cultura japonesa, trabalhar com judô? Como é essa questão lúdica do judô com as crianças? Quando a gente fala de trabalho pedagógico, voltado no contexto do judô, o exemplo daqui é muito, muito grande. O judô é muito mais do que só golpes. A gente tem a questão social, a questão do apoiar o outro sem interesse, tem a questão filosófica, e tem a parte da questão do trabalho com crianças neurodivergentes, que é o que o pessoal não... É a parte que o pessoal só quer a foto, só quer sair na foto. Mas o dia a dia é difícil, dia a dia, né? é difícil, porque quando a gente fala em autismo, quando você diz assim, eu tenho um aluno autista, eu trabalho com autismo. Não, você tem quantos alunos? Não, você tem um aluno autista, porque é um espectro. Um autista nunca é igual ao outro. E a abordagem que funciona com um não vai funcionar com o outro. E isso aí são várias tentativas, é um trabalho muito, muito minucioso, tem de coração. E tem uma frase que eu carrego, que eu conheci essa frase logo no início, que é quando o amar for verdadeiro, o carinho vai ser natural. É mais ou menos o que passa sobre isso. Porque você trabalhar com a criança autista é muito mágico. Porque você recebe o carinho dela de uma forma que você não sente de outra pessoa. Elas são muito naturais. E a questão do autismo, Pablo, muita gente tem autismo e, assim, luta contra si próprio, né? Muitas vezes, talvez por vergonha de dizer que tem uma doença. Uhum. Não sei como é essa questão. Tem essa questão porque existe ainda muito, muito preconceito sobre isso. Todo mundo... Só corrigindo, que não uma doença, mas uma condição. Eu acho condição. Que a palavra que eu falei doença, mas isso. Só corrigindo, uma condição. Porque eu não vejo como uma doença. É uma condição, né? Uma condição neurológica, né? Isso. E o que acontece é que existe ainda muito preconceito com as pessoas. A pessoa romantiza muito a questão do autismo, mas também por trás do autismo
da batalha dos pais, das mães. Cara, é muito puxado para ele. Eles são verdadeiros guerreiros, os pais. E você vê que a vida deles ali, eles se doam, eles param tudo na vida do que estão fazendo para cuidar do filho. É um amor, questão de condicional mesmo. Quando você vê e comemora uma criança, vamos supor, não verbal, e você no treinamento de judô ela faz ver, cara, só ela falar o ver já é um motivo muito grande de se comemorar. Porque, tem uma faixa, os exercícios lá eu faço o seguinte, tem uns exercícios que eu faço utilizando as graduações do judô. Um exercício da faixa laranja, ali tem um exercício da faixa verde, aí eu, agora vamos ali na faixa laranja, vamos fazer o exercício do Osotogari. E ela falar, uma criança não verbal falar Osotogari, cara, isso é mágico demais. É muito bom. E assim, como o judô te ajudou no desenvolvimento como pessoa, na tua condição que você tem também de autista, como o judô e a filosofia do judô te ajudou a ser uma pessoa melhor? O judô, até hoje, ele me ajuda muito, porque quando a gente fala em questão de autismo, é um pouco complicado, porque é aquela pessoa que quer entrar dentro de um grupo, determinado grupo, mas não consegue. Você tem aquelas batalhas internas que grande parte da sociedade não entende. Aí faz, tu tá passando, tu tá ansioso, cara, isso não é, deixa a tua frescura, mas não é frescura, não é besteira. É uma luta interna muito, muito grande. E quando no meu exame de faixa, Fabiano estava lá, no exame de faixa preta, e teve um momento lá que eu travei por causa de uma coisa que só foi um pedido para repetir a técnica, eu travei e Fabiano olhou assim, fechou o olho e eu, tinha muita gente na sala e naquele momento não tinha mais ninguém, porque só tinha eu e travado assim. E assim, o portador de autismo, ele não pode ter um benefício em relação aos outros atletas também, não. Isso aí a gente tem que deixar bem claro, né? Ele tem que desempenhar no mesmo nível No mesmo nível. Para todos, né? Para todos. É isso aí, porque quando a gente fala, a gente quer que a pessoa com autismo, ele avança, tenha autonomia, mas também a gente não pode tirar essa questão de facilitar tanto para eles, entendeu? Porque a vida fora é dura. E como as associações, José Rufino, qual o papel que as associações, de um modo geral, têm nesse cuidado com os portadores de necessidades especiais? Eu vendo o Pablo falar aqui, aí veio passando um filme que eu tive, eu dando aula no Compaz, e eu tive crianças de um nível bastante elevado. Que eu vendo o Pablo falar aqui, tinha hora de eu estar aqui, Pablo falou que às vezes a pessoa faz, eu dou aula a pessoas com deficiência, só que assim, você dá aula às pessoas, você tem que se dedicar a uma pessoa. Não é colocar ela naquele meio E desprezar, né? E passar para um que está passando para ele. Isso, não, você tem que acompanhar. Eu me senti agora, porque eu tinha 2 alunos, um era... Quem olhava assim, disse, meu Deus, não suporta aquilo, mas não. Era ele necessitava mais de atenção. E eu notava, ele estava ali no meio de todo mundo e era agitado e fazendo aquilo. Só que quando eu chegava até ele, eu dava aquela atenção e falava baixinho com ele, pedia uma coisa a ele fazer, ele começava a fazer algo que eu estava pedindo.
quando eu dava as costas, ele voltava tudo de novo. Então, às vezes, os pais não entendem. Porque você, quando vai dar atenção a uma pessoa dessa, no meio de vários alunos, você tem que se dedicar, feito o Pablo disse. Não adianta eu dizer, não, eu sou um professor, eu dou aula, eu tenho que ter uma aula reservada para ele. Eu comecei a entender isso. Porque, às vezes, o barulho tira a atenção dele. E eu começava a conversar com ele, quando eu ia bem pertinho dele, falando com ele, baixinho, ele começava a desenvolver as técnicas que eu pedia. Mas quando eu via que eu me afastava, e eu comecei a desenvolver uma técnica com ele, para ele começar a fazer as técnicas. Eu pedia para ele fechar os olhos, mentalizar e só tentar se concentrar na minha voz, o que eu pedia. Porque eu notava que quando ele fechava os olhos, ele se sentia que ele estava... É muito sensorial, Isso, né? É, questão Entendeu, sensorial. Paulo? Quando eu pedia para ele fechar os olhos, olha, às vezes estava aquela agitação, eu pedia para ele, olha, fecha os olhos, conte até 3. Aí eu notava que ele se acalmava. Eu digo, fique de olho fechado, tente focar só em mim. E ele tem essa percepção. Pode ter várias pessoas. Se ele fechar os olhos, Pablo, ele dá atenção a você. Ele escutava eu falar. Quando ele fechava os olhos, faça o Sotogari. Aí ele fazia aquelas técnicas lá, sombra. Aí eu via que ele fazia, sozinho fazendo lá. Só que assim, você tem que se dedicar. Não adianta você dizer, eu tenho um aluno na minha associação. Mas se você não tiver um horário específico para ele, se você não tiver atenção só para ele, não coloca ele no meio com os outros, que não dá certo. A grande questão é porque, assim, muita gente visa o lado financeiro. E, assim, um portador de necessidade, ele financeiramente ele não é viável para uma empresa, porque vai ter que dedicar muito tempo. Aí, por isso que o pessoal muitas vezes não dá uma atenção, né? Só para você que é totalmente errado. Eu discordo totalmente disso aí. Tem casos que dá para encaixar uma criança num pequeno grupo. Mas o importante é você criar o vínculo. Para criar um vínculo com a criança, você primeiro tem que ter a aula individual. É como a gente chegou aqui. A gente chegou aqui, tu foi, conversou com a gente, colocou a gente tudo sentadinho, bebeu, trouxe água, transformou aquele ambiente mais relaxado. É a mesma coisa com as aulas de judô, onde você tem que trabalhar. Em muitos casos, na minha primeira aula, é tipo, a criança faz o que quiser. Deixa elas querer. Tem tatame, tem brinquedo, tem tudo. Para eu poder, pelo menos, eu entender mais ou menos o que ela gosta. Ela gostou do boneco do Hulk. Aí eu já gostou do boneco do Hulk, já sei. Na próxima semana, eu já sei, já sei que ela gosta. Eu vou dar uma demanda para ela. Qual é mais fácil? Você ensinar para uma criança fazer o outigari ou o golpe da perninha por dentro? É mais fácil você dizer, perninha por dentro. É mais fácil você falar o Sotogari e eu dizer, faz o golpe. Vamos supor que essa criança ela tem um hiperfoco em super-heróis. Vamos fazer o Sotogari? Ela não vai saber. Mas se você disser, faz a pisada do Hulk. Agora bota a perninha dentro da perna. Agora fala, Sotogari. Ela vai entender. Dessa forma, trazendo para o contexto do judô para dentro do mundo dela. Aí a coisa vai fluindo. Mas já teve caso de criança de montar o tatame, de querer pular a janela. Por isso é importante ter um ambiente bem estruturado, sem som. E até a questão das cores influencia também bastante. Interessante. O que é que fica nítido? Primeiro, eu acredito que foi o objetivo trazer pessoas apaixonadas pelo judô. É claro, é evidente que ambos são apaixonados pelo judô.
Não é isso, o professor Rufino falou que passou um filme na cabeça dele. O meu filme, assim, também, o meu filme é um pouquinho mais antigo, praticamente um filme preto e branco. Não é? Quero ressaltar novamente e parabenizar os dois pelo trabalho fantástico que fazem. Então, tudo que a gente conversa é interessante. Todos esses pontos que eles vão falando, a gente está no livro. A ideia de sintetizar vários conceitos, né? Como eles colocam isso na prática, como é que é simples. Quando você vê um professor desse falando, quando você vai acompanhar a aula, você vê esse amor, você vê todos esses conceitos que estão ali impregnados. Então, a ideia é justamente sintetizar e mostrar e deixar como se fosse um manual. Olha, vocês estão fazendo isso. Vocês já fazem isso de forma natural. Então, o que eu pensei no livro é isso, consolidar essa atitude, esse amor. Porque, como você falou, hoje existe o lado comercial, não é errado, tá? Não é errado. Lógico, é um negócio, é business. O judô em si, ele não tem esse, como eu diria, esse viés não tem esse viés econômico. Existe muita gente no Brasil, né, e no mundo vive do judô. Também é um conceito japonês, tá? Existe um conceito do Ikigai, que, vou dar spoiler não, tá no livro lá, que é isso. Mas o que a gente precisa ter é outro conceito japonês, Izunome, né? Como poderíamos dizer, o caminho do meio, o equilíbrio. É importante. No judô, o Pablo estava falando, as crianças, o José Rufino, meu amigo, falando também dessa coisa. Eu uso muito a frase, é o seguinte: nós tratamos todos iguais, de maneira diferente, né? E a criança com essa condição, e todos os atletas. O judô em si, ele sempre foi inclusivo, tá? Como eu falei, o filme da minha vida. Então, eu era uma criança diferente. Eu era uma criança que dei muito trabalho para minha avó. Todo um contexto de toda uma história que, com o tempo, quem sabe a gente em outro bate-papo. Mas a minha infância, bullying, né? E naquela época não se usava esse termo de bullying. Então eu era uma criança que ficava sentado na calçada, xingando as pessoas, jogando pedras, agredindo. Então, assim, eu tive uma infância que para muitas pessoas pensam que não foi conturbada por todo o amor que eu tive dos meus tios, da minha avó, não é? E meu avô que se foi cedo, meu pai. Então, assim, o judô me alicerçou. O judô fez com que hoje, através de alguns laudos, a gente sabe o que a gente tinha naquela época. Mas naquela época era apenas uma criança que ninguém aguentava. Uma criança mal educada, uma criança mal criada. Então, essa superação veio através do judô. O judô fez essa transformação. E hoje, com o entendimento e com todo esse conhecimento, a gente alinha. Está alinhando o tradicional com toda a tecnologia e todo o conhecimento que nós temos, né? Isso é fundamental para conseguirmos desenvolver cada vez mais um judô competitivo, um judô que muda, né? Que transforma. O judô é ferramenta de transformação, mas como o professor José Rufino falou, os pais, hoje o lado comercial, muitas vezes a velocidade, tá? Ela atropela um pouco. Em alguns convites que a gente recebe, faz visita em algumas associações, participa de algumas aulas, alguns exames de faixa. Eu, particularmente, eu procuro o foco dos pais, tá? Porque o que é importante saber, você pega uma criança, um adolescente, e ele tem 2 ou 3 aulas por semana na associação. Ele tem entre 4 e 6 horas de aula, mas ele tem 24 horas dentro de casa. Então, o judô como ferramenta, a ferramenta de transformação, ela começa dentro de casa. Ela começa no lar. E os pais são peças fundamentais para isso. Porque muitas vezes os pais eles querem terceirizar, né, essa parte educacional, vamos dizer assim, né? Colocar na mão de um profissional, tá na escola, te vira em educar minha criança, tô pagando para isso, mas não é. Isso. A principal responsabilidade é dos pais, né? Se perguntar para os pais, para uma quantidade de pais, eles vão dizer o seguinte:
perguntar, por que você colocou seu filho no judô? Aí ele vai dizer, porque não tem disciplina, ele não obedece, sempre é por isso. Aí coloca no judô em busca dessa característica que o judô tem. O autocontrole. Do autocontrole, da questão da disciplina, do respeito. A primeira coisa que muda na visão dos pais faz, professor, o que é? Hoje ele chegou e colocou a sandalinha do jeito que vocês colocam aqui. E, cara, então, deu parabéns? Dá parabéns, cara, porque é uma evolução. Nas mínimas coisas, não é uma evolução. A medalha não é, uma medalha vai chegar a qualquer hora. Mas uma evolução dessa, ele vai levar a sandalinha lá arrumadinha no cantinho pro resto da vida. E a gente, aí vem o diferencial. A partir desse momento, né, com o livro, estou sempre falando do livro, porque o livro, ele agora era importante para sintetizar, a gente mostrar, né? não é ao livro. O livro, né? Que a gente está falando no livro, não é? Ao livro. Então, assim, tá aqui, eu digo que é o meu menino mais novo, né? E é isso, como ele falou, é colocar a sandalinha como eu coloquei, todos nós colocamos. Aí você vê um passo a mais. Por que nós colocamos a sandalinha? Por que a sandalinha daquela forma? Então esse entendimento, essa essência que vai te proporcionar um sabor diferente, né? Você pôr vida em tudo que você faz. O judoca entender que quando ele anda com a perna esquerda, quando ele inicia o movimento com a perna esquerda, tem um sentido. Quando o agi, né, a parte, o casaco, né, do judogi, que normalmente as pessoas chamam de kimono, mas também está no livro aqui falando. Então a parte superior, o lado esquerdo, ele tem um sentido. Ele tem um sentido da forma que você caminha, tem um sentido da forma que você cumprimenta, todas as formas de cumprimentar, em pé, ajoelhado, existem inúmeras situações. Então essa profundidade, né, de um conceito, existe um conceito chamado cultura do sul, por vida, por espírito em tudo o que ele faz. Então a partir do momento que a gente começa a ter esse entendimento do sentido que faz, eu acredito que o sabor, né, ele se torna diferente. O conhecimento ele te dá asas assim fantásticas. Então o livro traz isso, tá? Fazer o comercial, né? O livro traz muito isso, muita essência. O que fazemos, por que fazemos, desde lá de trás, de uma civilização que tem milhares de anos. E qual a importância de Jigoro Kano em tudo que tu escreveste no livro? Bem, ele é a peça fundamental. Como eu falei, o meu acordo é com ele. Então, tudo que vem ao redor, toda essa paixão, esse amor que eu tenho, nasceu a partir do momento que eu conheci o Judo de Jigoro Kano Shihan. Ele proporcionou. Ele, assim, eu falo um pouco mais dele no livro, porque as pessoas poucas sabem a importância do que ele foi para o Japão, para a educação do Japão, para a transformação do Japão. Então, assim, foi uma pessoa, um intelectual, uma das pessoas mais inteligentes do Japão, conhecido, assim, tem um galardão, né, de o pai da educação física. E fantástico, fantástico. Tudo, né, todo esse meu amor foi a partir do momento que eu conheci através do sensei Zoênio Teixeira, lá em 1979 para 78. Eu deixei de treinar um ano porque eu cheguei, tinha um menino muito grande, muito forte, e eu fiquei com medo, eu não quis treinar de forma alguma. Então eu perdi um ano de judô por isso. Mas o sensei Zoênio Teixeira, né, a qual eu mando um abraço e a gratidão imensa, me apresentou o judô. E a importância do que é o professor, aquele professor que com o tempo se transforma em um sensei. O comportamento dele, o exemplo dele, que me fez continuar, né? Me fez continuar no judô. E essa paixão que eu tenho. Então, Jigoro Kano trouxe isso, né? E finalizando, a gente chega aqui no livro e virão mais algumas décadas, né? Eu falei em 79, eu acho que vocês descobriram que
Eu sou mais que um cinquentenário. Então, essa parte aí o pessoal... A cultura japonesa, ela tem um espaço assim grande na questão dos ancestrais, né? Um respeito muito grande pelos ancestrais, né? E eu vejo que o judô, na sua essência, geralmente era passado de pai para filho, não é? E aí eu queria perguntar para o Zé Rufino como é essa questão familiar, que você tem essa experiência. Você estava falando aqui anteriormente, antes da gente começar o programa, do exemplo que foi seu pai, né? E qual legado você quer deixar para seus filhos em relação também ao judô? Hoje, o legado que eu deixo, né? Ele já vive o judô, tanto ele como minha esposa, né? A gente vive judô todos os dias, né? Então, o legado é que o que eu fiz com ele, eu quero que ele faça com o futuro filho dele. E assim vá, né? Se perpetuando. Se perpetuando. E qual legado você quer deixar para os seus alunos, Pablo? Que eles não desistam e acreditem no potencial deles, porque para ser o que eu digo muito para o pessoal que tu quer ser professor de artes marciais, judô para crianças autistas, cara, então pega teu orgulho, pega tua faixa preta, coloca do lado, bota uma faixa branca e começa aí do zero, porque é importante se capacitar, é importante trabalhar em equipe para poder ter uma evolução significativa na vida daquelas crianças. Eu queria deixar esse espaço aí final, Fabiano, a gente já caminhando para ir encerrando o programa. Que mensagem o teu livro deixa para o leitor, a mensagem central? Ele não é só para judocas, né? É importante dizer. É um livro que é escrito para todo mundo, né? Bem, todos falaram em legado, né, em família, é importante isso. O livro, primeiro, mostrar que os sonhos são para isso, para ser realizado, através de muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, resiliência. E um exemplo do sensei, né, nosso Shihan Jigoro Kano, principalmente através do exemplo. Também é um conceito, existe o Makoto, a gente fala muito em Makoto. Seja o exemplo. Eu mostro para meus filhos, em casa todo mundo foi ou é atleta, hoje temos 50% de atleta, minha esposa foi bicampeã pernambucana, meus filhos todos fizeram judô, minha filha hoje é atleta de vôlei, meu outro filho fisiculturista. O exemplo, né, a palavra convence e o exemplo arrasta. Sejam o exemplo, sejam a ferramenta para que haja transformação. Então a melhor forma de educar é através do exemplo. A gente muda, que tudo que está ao redor muda. Tá? É paciência, tudo tem um tempo de Deus, fé, alicerçado em fé, fé é acreditar no que você não vê, pode modificar o que você vê. Então é isso. Exemplo. O livro está aí. Foram 9 anos de dedicação, de pesquisa, nesses 33 de faixa preta, nesses mais de 40 de judô. O tempo é o senhor de tudo. Agora seja exemplo, que um bom sensei é aquele que vai ser o exemplo. E as pessoas, teus alunos, teus filhos, as pessoas vão querer te seguir, mesmo quando você não dá uma palavra. É isso. Eu acho que o legado é esse, ser um exemplo. E que mensagem, Zé Rufino, você daria para a pessoa que ainda está indeciso, se quer iniciar uma prática do judô, se não, ainda está naquela dúvida? Que mensagem de incentivo você daria para essa pessoa? Hoje a mensagem que eu deixo não só para os pais e as crianças e adolescentes, antes de procurar uma arte marciais, ele procure ler e procurar entender o judô, que é uma grande filosofia e vai trazer grandes benefícios.
É isso. Queria franquear agora a palavra para os agradecimentos finais, começar com o Pablo, deixar aí aberto para ele agradecer e dar suas palavras finais. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Meu amigo Fabiano, tá aqui com o Fabiano, com o Rufino, que são excelentes pessoas e que o judô venha transformar cada vez mais a vida de várias pessoas. Quer deixar algum contato para quem quiser, porventura, treinar com você? É só procurar no Instagram, @PabloJudoRecife, e vai ter umas postagens, vai ter umas coisas bem legais lá. Queria passar para o Zé Rufino também, para ele... Gostaria de agradecer aqui a presença de todos, Fabiano, Pablo, e estou à disposição aqui, a Associação José Rufino está à disposição. Quem quiser entrar em contato é o 8805-3084. Estamos aqui para trocar conhecimento e aguardando vocês para uma visita. Para encerrar, passo a palavra para o meu amigo Fabiano, que ele possa fazer seus comentários finais. Certo. Se a gente for começar a agradecer todo mundo, mas vamos sintetizar, né? Primeiro, agradecer a você, Manuel, pela oportunidade, a sua pessoa, né? A tua empresa, mas você é a empresa, né? Representando todos eles, todo mundo com muito carinho, muito cuidado. Eu chego lá, eu quase não saio, né? Então, assim, todas as suas orientações. A todos vocês que colaboraram na compra do livro, né? Se eu for dar o nome aqui também. Então, como eu vou sintetizar? Através do professor José Rufino, que veio com esse apoio cultural, agregando e fazendo possível, que fosse possível a realização do sonho. Sempre agradecer a Deus. Sem Deus nada disso é possível para mim, que eu creio e vivo dessa forma. E com o povo japonês que você ressaltou, né, a gratidão aos antepassados, os nossos ancestrais, que hoje é muito fácil ligar uma luz, abrir uma torneira. Então, sem esse esforço de todos eles, nós não estaríamos aqui. E diretamente pessoas que são fundamentais na minha vida, né? Minha avó, que não está mais aqui conosco, meus tios, né? Eu citei no livro também, minha tia Lina, meu tio Vado, minha tia Mônica, são fundamentais. Minha esposa, né, que é um alicerce e torce muito por mim. Eu sei que torcedor igual a ela, né, Janaína, um beijo para você enorme, tá? Te amo muito. E meus filhos, Fabiano Júnior, Fábio Rocha e Júlia Rocha, que através deles eu aprendi realmente o que é o amor. E tudo isso a gente sintetiza e joga para o livro, para que todo esse amor, todo esse carinho seja, né, refletido e que possa tocar as pessoas. Porque o judô é um detalhe. Isso aí é muito, muito maior. Tá? Obrigado a todos. É isso aí. Agradeço a você que acompanhou esse podcast até agora. Peço que possa estar dando um like, estar curtindo esse nosso projeto, que possa estar compartilhando essa nossa mensagem e aguardamos também sugestões de temas. Estamos abertos a novos assuntos. Agradeço mais uma vez a todos pela presença. Vamos fazer uma segunda edição, né, do livro, porque já se esgotou a primeira edição. E aí a gente vai colocar também, Fabiano, nos créditos o seu contato para quem quiser adquirir, né, nessa segunda tiragem, o livro. Não é? O contato é fácil, né? Fabiano.judô. Tá lá o meu Instagram. E uma boa observação. Não temos mais livro para vender. É isso aí. O livro, ele esgotou antes mesmo de estar impresso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado também ao Christian, que sempre está dando um apoio aqui nos bastidores. Obrigado, Zé Rufino. Obrigado, Pablo. Obrigado, Fabiano. Quer deixar também o contato da associação? Eu falei aqui. Falou. Tem Instagram? Tem, Associação José Rufino de Judô. Pronto.
Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Café Impresso é um encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Podcast que abraça quem quer conversar. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar.